Roubaram meu último ponto do sermão. O que é que eu vou fazer agora? Acho que eu posso dizer amém e todo mundo ir embora. Não, estou de parabéns. Muito mesmo por ter esse programa de família. Eu vou contar uma história antes de começar o sermão. E dizer que a família não deve ser como essa história vai ser. Se lembre disso. A história não é verídica, mas ilustra muito bem o ponto que eu quero fazer. Que a família não devia começar assim. Eu agradeço o pastor e a irmã pelo privilégio que me deram de estar aqui hoje à noite. Mas eu quero dizer sobre um casal que começou meio assim, lá nos Estados Unidos, muitos anos atrás. Ele era nós chamamos de ele era um vaqueiro velho, solteiro, tinha uma fazendinha, um gado, sozinho, mas ele queria uma esposa. Ele tinha ido para a cidade várias vezes, naquelas cidades velhas da antiguidade, lá do oeste, e como cowboy ele foi para a cidade e foi para um bar, e lá tinha uma mulher que ele gostou muito, e um dia foi para a cidade e disse: quer casar comigo? Quer casar comigo? Ela disse: quero. Então prepara a sua trouxa e vamos, daqui a pouco eu te pego, passo por aqui no meu cavalo e nós vamos para casa. Mas na passada pela igreja casaram-se pelo pastor que tinha lá, um itinerante. E depois de se casarem, montaram o cavalo e começaram a sair para a cidadezinha. Uns 200, 300 metros fora da cidade, o cavalo com duas pessoas agora tropeçou. E o caboclo velho, o cowboy velho, disse: essa é a primeira. Continuaram a viagem. Lá pela metade do caminho para casa, o cavalo tropeçou de novo, quase caíram todos. E o velho cowboy, velho vaqueiro, disse: essa é a sua segunda vez. Chegando bem pertinho da casa, o cavalo tropeçou, quase caiu de novo, e o velho disse: essa foi sua terceira vez. Tirou o revólver, pum, na cabeça do cavalo e matou o cavalo, bem aí. E a mulher começou a xingar, começou a gritar, começou a chamar ele de burro, de tudo, que matou o cavalo que usavam para ir para a cidade. Aí ele pegou o braço da mulher e disse: essa é a sua primeira vez. E muitas famílias já começaram bem assim. E tiveram que viver como família e sem saber o que é a palavra amor. Agora, quando vamos entrarmos para a Bíblia, nós temos muitas coisas para entender, porque quando pensamos na família, eu vim de uma excelente família. Eu descobri uma coisa logo na minha infância, que não existe uma família perfeita. Vocês concordam? Especialmente quando vem para os da outra parte da família. Um certo homem viajando um dia com a esposa, olhando lá para um pasto, tinha um bocado de jumentos lá fora, disse: são seus parentes? Só se for do seu lado. Só se for do seu lado.
Mas a família perfeita não existe. Agora, sei uma coisa, dentro dessa família grande que nós temos, tem um período dentro da existência da família que nós amamos todos eles, e depois tem um período que a gente quer enforcar todos eles. Mas esses períodos passam. Mas eu ainda digo que não existe nada melhor no mundo do que a família. Porque lá é que vamos quando não existe mais nenhum lugar para ir. E alguns de nós já passamos por isso. A família não tem coisa melhor. Quando pensamos no Velho Testamento, eu acho Neemias, quando ele enfrentou a dificuldade de Jerusalém, que tinha sido destruído, e as paredes, os muros de Jerusalém tinham sido abertos, ele saiu buscando, procurando saber como é que eu vou resolver isso. Foi para o rei, e o rei disse para ele que ele devia vir fazer. E em Neemias nós temos essas palavras. A história que ele teve que enfrentar muitas adversidades. As adversidades que nós enfrentamos hoje em dia são iguais que ele enfrentou. Em Neemias 4,14 nós temos essas palavras. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os demais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Lutai, pelejai. Não é fácil criar uma família. Isso eu sei, já criei uma. E eles estão criando as suas famílias agora. E ainda enfrentamos problemas, dificuldades. De vez em quando aparece uma separação, depois de 60 anos de idade, 36 anos de casamento, enfrentam sérios problemas. A gente pensa que tudo vai ser resolvido muito bem. Então nós, como maridos, nós temos grandes responsabilidades de amar as nossas famílias. Paulo, falando muito bem em Timóteo, capítulo 5, disse muito sobre isso. Que precisamos amar as nossas esposas. Ele estava falando aos homens quando ele disse nossas esposas. Ele não disse que você era para ter duas ou mais esposas. Eu acho que a primeira vez que eu encontrei isso foi em Belém. Depois que eu cheguei no Brasil, eu estava conversando em Belém com uma certa família e um moço chegou e disse: não, pastor, ele não mora lá. Eu disse: ele mora onde? Ele mora aqui, eu posso lhe mostrar onde. Você conhece bem ele? Eu conheço muito bem, ele é meu pai, aquela é a sua outra família. Eu fiquei chocado, porque eu não estava acostumado em lidar com pessoas assim que tinham duas famílias. Eu ainda entro em choque quando encontro isso, porque não deve ser assim. Isso é contra a lei de Deus e, aliás, contra a lei do homem também. Eu sei que nós, como pais, não somos soldados, não somos generais, nós não somos chefes de companhias para sermos executivos dentro de casa. Nós somos pais. E isso é muito diferente. Embora o pai tenha certa autoridade,
mas ele tem uma autoridade com amor. Eu sei uma coisa também sobre os pais e as famílias. Nós temos que amar as famílias. E quando eu vejo certas pessoas, eu digo, puxa, esse homem nunca amou a sua família do jeito que está tratando. Quando eu vejo muitas vezes a maneira que o homem trata a esposa, eu volto para o que Jesus disse: ama. Nós temos que amar as nossas esposas, como o Paulo disse, como Cristo amou a igreja. E ele amou a igreja de tal maneira que ele deu a sua vida por ela. E se nós amamos uma pessoa, nós também daremos a nossa vida por essas pessoas. Tem certas coisas que só podemos aprender dentro de um lar, dentro de casa. Como resolver conflitos. É assim que a gente aprende. Dois irmãos, o irmão e irmã. Eu tive duas irmãs e eu aprendi a resolver conflitos em casa. Embora saí de casa cedo, a minha irmã mais nova tive sérios conflitos com essa irmãzinha. Agora, amigos, mas conflitos que sempre aparecem, a gente aprender a resolver dentro de casa. Outra coisa que aprendemos em casa é como controlar as nossas emoções. Aí toca em casa muito bem. A gente passa em frente da sua casa e se a porta estiver aberta muitas vezes, estou ouvindo umas emoções lá dentro daquela casa. Especialmente quando é mãe falando com o filho ou com a filha. Mas até os pais têm que aprender a controlar as suas emoções. Uma emoção que eu nunca entendi, e vocês acho que vão concordar comigo, era aquela emoção de quando a gente recebia uma surra, a gente chorando. O que é a primeira coisa que diziam os pais? Não chore. Eu me zangava quando meu pai, quando ele me dava umas lapadas no cinto e ele dizia: não chore. Até hoje eu acho completamente um erro da parte dos pais. Então, lá nós aprendemos logo a controlar as nossas emoções. Aprendemos também no lar como perder. A minha filha só tem uma filha, 3 rapazes, homens, tudo adulto agora. Eu me lembro em Corrente do Piauí, acordamos uma noite com um grito da minha filha chorando. E a gente tinha dito para ela: você não pode colocar aquele periquito dentro da cama com você. E naturalmente, durante a noite, ela rolou e dormiu e matou o periquito. Ela teve uma semana de choro. Mas o que é que fizemos com aquele periquito? No dia seguinte, nós fizemos uma caixinha, nós preparamos o lugar do enterro em frente da casa, embaixo de uma aroeira, e lá então tivemos um serviço fúnebre pelo periquito. Então aquilo ajudou muito a minha filha a reconhecer e a aceitar uma perda. E muitas vezes a primeira coisa que os pais dizem: vou te arranjar outro. Não faça isso. Ensina aquela criança como aceitar perda. Eu sei que muitas pessoas nunca aprenderam a perder. Quando o Flamengo e o Fluminense jogam, o que é que acontece depois do jogo? Geralmente
geralmente muitas brigas, porque não aprenderam a perder. Eu estava numa fila outro dia no supermercado, eu entrando quase na fila para fazer o pagamento das compras. Mas antes de eu poder entrar no balcão, uma mulher na minha frente. E disse, eu não disse nada para ela, mas eu disse para minha esposa, tem certas pessoas que nunca aprenderam a perder. Porque ela estava perdendo. Quando eu fui no tráfico, quando aqui no tráfico, essas pessoas que costuram, eles nunca aprenderam a perder e ficar no seu lugar. Essas coisas a gente aprende aonde? No lar. Eu tive que aprender a controlar a emoção, tive que aprender a controlar essas emoções, enfrentar conflitos. Quando eu era menino estudando em Curitiba, estava na escola e tinha um japonês lá. Durante a guerra, os americanos e os japoneses não se davam muito bem. E eu tinha mais ou menos uns 10 para 11 anos de idade. E teve uma briga de pedras com esse japonês. Eram dois meninos, dois garotinhos. E eu cheguei em casa com a testa ferida. E o meu avô, que ainda vivia, ele disse, Bruce, o que aconteceu? Ele disse, eu errei. Quer dizer que ele ganhou e eu perdi. Eu tive que aprender a perder. Quando a gente joga futebol como menino, a gente aprende a perder. Quando a gente briga com a esposa, o que é que a gente aprende? A perder, muitas vezes. Não é? Não é? A gente não ganha todo o tempo, não. A gente pensa que é o homem da família, mas quem manda são elas mesmo. Então essas coisas são verdadeiras coisas que aparecem na vida. E como Jesus disse em Mateus 5,45, que o sol virá para todos e que a chuva vem para todos, os justos e os injustos. Isso para mim é que nós temos que ensinar aos nossos filhos e filhas a carregar uma guarda-chuva onde andar. Não tipicamente guarda-chuva, mas que vão enfrentar tempestades na sua vida. E o lugar que a gente aprende isso é no lar. Como enfrentar tempestades. Eu já enfrentei tempestades no ar, no avião. E é uma tempestade que só se conhece fazendo isso. Não, é uma coisa indescritível, eu não posso descrever. Mas nós enfrentamos tempestades na vida, então essas são coisas que aprendemos no lar. Uma outra coisa em particular, eu descobri isso. Nós podemos ser duas pessoas. Dois tipos de pessoas. E eu vou descrever essas pessoas. Uma das pessoas é... Você sabe o que é um gambá? Aquele bichinho que joga, aquele que fede, não tem igual cheiro no mundo como um gambá. E outro tipo de pessoas são como uma tartaruga. Quando mexe com o gambá, todo mundo sabe. Quando mexe com uma tartaruga, o que a tartaruga faz? A minha filha tem uma tartaruga lá que pesa mais de 80, 90 quilos. Grande, criança pode andar em cima deles. E sabe como é que ela chama ele? Camão, camão, venha, venha.
porque anda tão devagar. Mas quando a gente mexe com ele, a cabeça desaparece, os pés desaparecem e ele totalmente sumido, só o casco. Seu marido é assim? Sua esposa é assim? O seu marido é como um gambá? Todo mundo sabe quando enfrenta problema? Ou a sua esposa é assim? É uma briga direta? Não. Então essas coisas nós aprendemos em casa, no nosso lar, como resolver. Mas agora, como essas meninas fizeram hoje à noite, elas tocaram num assunto mais importante de tudo. São as escolhas que fazemos. Agora, esquecemos muitas vezes que a escolha geralmente tem um resultado. O que a gente escolhe fazer, o que parece certo, esquecemos que tem, como é que chama o remédio quando a gente toma, tem uma coisa colateral, efeito colateral. Exatamente, é isso que acontece com certa escolha que a gente faz. Nós esquecemos que tem problemas colaterais. Mas Josué disse, o que é que Josué, moças, o que é que Josué disse? Elas estão brincando aqui na frente agora. O que é que Josué disse daquela, qual foi a música que vocês cantaram? Eu e minha casa, eu e meu lar, nós serviremos ao Senhor. E hoje à noite, com essa alegria, com essa festa que tivemos aqui, falando sobre o lar, sobre quem somos, o que podemos ser, o que não devíamos ser, chegamos àquela conclusão. Mas ao ponto final que nós temos que chegar, todos nós, individualmente, o que é que eu vou fazer com Jesus Cristo? O que é que eu vou fazer com Ele na minha vida? E eu lhe pergunto hoje à noite, o que é que você vai fazer? Curvamos as nossas frontes em oração. Nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de termos este tempo juntos esta noite, para regozijarmos juntos sobre as nossas famílias e de dar graças a Deus que temos e somos e fazemos parte da família, e que fazemos parte da tua família, ó Deus, da tua igreja. Esse é um privilégio além de muita gente, mas nós somos agraciados porque o Espírito Santo nos salvou. Muito obrigado pelo privilégio desta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.